Pessoal, eu vou comentar aqui a prova de língua portuguesa do mapa e já alerto que talvez vocês tenham uma saída aí na questão 6, tá? Para quem for tentar o recurso. Porque a questão 6, ela trouxe um probleminha, né, para você julgar a correção gramatical, mas ela tem algumas questões que são aí consideráveis a título de recurso, por conta de uma, como é que eu vou falar para vocês, por conta de uma duplicidade de sentido, tá? Bom, primeiro eu vou comentar aqui as questões de modo geral e já vou na questão 6 e explico como é que esse recurso pode ser impetrado caso você queira fazê-lo. Inclusive a ESAF já deu provimento para recursos parecidos. Bom, primeiro, questão número 1, algum problema, gente? Aqui é só comentário rápido. Não, nenhum problema na questão número 1, porque todas as opções você vai analisar, né, elas são desmentidas pelo texto. Agora, o da letra E realmente está certo, porque ele diz que os métodos modernos de conservação de alimentos baseiam-se em princípios utilizados desde a pré-história. Veja que ele fala que quem fez o curso com a gente sabia que no final a resposta ela vem bem concentrada ao final, né? Que ele vai falar assim, por exemplo, quer ver? Ó, vou voltar aqui para vocês. Na era moderna, a ultrapasteurização, né? Aí ele diz... são baseados nos mesmos princípios do uso do calor e do frio. Quando você vai buscar esses princípios do uso do calor e do frio, ele fala o homem pré-histórico foi descobrindo os meios para conservar o sustento. O calor do sol, fogo e gelo, tá vendo? Então veja que naturalmente é a letra E sem nenhuma dúvida, tá? As outras questões elas são desmentidas pelo texto. A questão número 2 também não traz grandes dificuldades. Por quê? A 2 ele fala assim, assinale a opção que traz o emprego correto em relação à vírgula. Todas as opções, gente, vocês vão notar que tem uma interrupção, ó. A indústria alimentícia brasileira, tá vendo? Ó, eu preciso seguir, não preciso, essa vírgula tá errada. Eu vou apontar uma só, tá? Só para facilitar aqui pra gente agilizar. Na B, um progresso visível se observa, ok, se observa quando? Eu preciso continuar, tá vendo que há uma interrupção de sentido, vamos dizer assim? E depois nós temos, né? No bojo da globalização se insere o quê? Preciso seguir, tá vendo? E letra D é correta, de fato sim, sem nenhum questionamento. E a letra E tem um errinho porque ele diz assim, montagem de legislação, fortalecimento de órgãos, criação de canais de cooperação entre entes governamentais, quer dizer, cooperação entre quem? Precisa seguir entre entes governamentais. Chamamento da sociedade para quê? Precisa seguir, tá vendo? Então são erros que a gente nota. Pontuação, nós falamos no nosso curso no Revisão Concursos e realmente os alunos aí naturalmente encontraram essa questão em prova, né? A questão 3 não há que se falar, né? Grafia de regenerativa errada mesmo. Questão 4, né, pra gente agilizar aqui. Questão 4, ele pede aquela questão de coesão, explicou muito bem no curso como proceder nessa questão de coesão para quem não tem, ainda tem muita dificuldade. Veja que ele diz assim, ó, ele termina tá falando sobre o cenário da alimentação na década de 80, não é isso? E que surgiram os primeiros produtos enriquecidos com vitaminas, sais minerais e tal. Isso para o público infanto-juvenil. No entanto, com a adesão do conceito pela população, começaram a surgir produtos também destinados à população adulta, quer dizer, houve então houve uma evolução na criação desses produtos, né? E isso tornou a tônica do século XXI. Então veja que você tem que pegar a informação final e encaixar com a informação que vem aqui. Ora, se eu observar as opções que me foram dadas no exercício, vocês vão ver que ele diz assim, aqui na questão 3, ele fala assim, mas a evolução não parou por aí. A partir dos anos 90, os alimentos passaram a ser vistos como sinônimos de bem-estar, né? Redução de doenças, riscos de doenças e como veículos de uma melhor qualidade de vida para a população. Ok. O culto pela boa forma estava no auge e com ele a valorização da cozinha saudável. Assim surgiram os produtos diet, mais indicados para diabéticos, né? E os produtos light, que apresentam menos calorias sem prejuízo ao sabor. Porém, quando a gente olha aqui no texto, olha só. Aí ele diz, no entanto, com a adesão do conceito de população, começaram a surgir produtos também destinados à população adulta. Nesse sentido, a preocupação com a saúde se tornou a tônica do século XXI.
Então veja que ele cria um sistema de evolução para mim, veja só, que sai dos anos 80, vai para a preocupação com a alimentação dos adultos, né? E se você notar bem a letra A, ela nos diz o seguinte, ela vai falando, ó, passa dos anos 80 para os anos 90, fala sobre o culto à forma, e depois fala que isso é uma preocupação do século XXI. Então se você notar, tem total coesão. Agora no item B diz assim, no final da Segunda Guerra, não dá. Por que não dá? Porque a gente estava tratando de problemas dos anos 80. Como é que ele vai lá para a Segunda Guerra, entenderam? Então não. E depois eu tenho, né, letra C, que ele diz assim, o rápido crescimento da economia mundial permitiu a uma grande porcentagem da população refugiada iniciar nova vida em países. Gente, ele não está falando de refugiados, nada a ver, não é? E letra D, no período de ascensão econômica dos anos 70, não, ele está falando dos anos 80, falando que houve uma evolução, então eu só posso ir para os anos 90, mais próximo. Depois nós temos, né, letra E. A exigência estava naquilo que desse prazer, mas não necessariamente fosse indispensável. O advento da industrialização da produção de massa possibilitou, ao mesmo tempo, exigiu para sua continuidade, a formação de um mercado consumidor capaz de absorver a produção crescente de serviços. Mas ele não está falando de serviço, ele está falando de alimentação. Tá? Então, cuidado com isso aí. Então, a resposta letra A é mais coerente, aqui encaixa mesmo. Questão de coesão a gente também viu no revisão concursos. Depois, você observar bem, questão número 5, né? Ele pede para que a gente assinar a opção que vai trazer uma substituição, gente, para tornar o texto correto, tá? Para tornar aqui o texto correto. E aí, naturalmente, ele vai marcar aqui a letra D, porque ó, aquilo que é submetido a e não submetido com. Por isso que a letra D só pode ser essa daqui, tá? Não tem como ser diferente. Algumas pessoas, por exemplo, tiveram dúvida em relação ao uso do porquê. Porque na 2, quando eu coloco o porquê separado. Então, se eu observar aqui, eu vou mostrar, ó, só para vocês saberem. Ele diz assim, até então, acreditava-se que a conservação se dava apenas porque os recipientes os recipientes utilizados isolavam os produtos. Gente, o porquê junto, sem acento, é aquele que a gente troca pelo pois. Se você trocou pelo pois, tem que ser o porquê junto e sem acento mesmo, tá? O porquê separado e sem acento é o porquê mais difícil do português. Ele tem 3 explicações no mínimo. Ele pode indicar pelo qual, pela qual. Ele pode indicar motivo, tá? O que não é isso aqui, tá bom? Ele pode indicar dúvida, aquele porquê separado sem acento. Esse aqui é apenas o pois. Bom, chegamos ao exercício, né, em que eu vejo uma possibilidade recursal para quem ainda precisa brigar por uma questão de português. É porque nesse exercício 6, o que a banca diz? Ela pediu para que vocês marcassem uma opção em que o trecho estivesse gramaticalmente correto. Porém, se vocês olharem algumas opções, os problemas de correção às vezes são problemas de clareza. Se a banca jogou nas outras opções problemas de clareza, então ela não poderia dar a D como correta. Eu vou explicar a vocês por quê. Vamos lá. A letra A diz assim, uma simples pastagem pode tornar um pesadelo. Não é tornar, ela pode tornar-se, tá? Um pesadelo, porque o verbo é tornar-se, no sentido de transformar. Então, não é tornar. Esse, basicamente, é o erro, tá? E depois, na letra B, disse assim, a quantidade de plantas para que a intoxicação ocorra é bastante relativa e vai depender da espécie ingerida. Veja que ele é mal escrito, tá? Geralmente o problema desencadeia, não é desencadeia, o problema se desencadeia depois que o animal consome essas plantas. E letra C, né? Ele me diz assim, os sinais de intoxicação são distúrbios hepáticos e gastrointestinais, ok. O diagnóstico pode ser realizado com base nas informações sobre os tipos de plantas, são informações sobre, tá? Aí a letra D, a banca deu como correta, mas vou comentar a letra E e depois eu venho na D. O tratamento passa pelos medicamentos,
em que promovam, não, medicamentos que promovam o restabelecimento das funções hepáticas e eliminação das toxinas do organismo animal. Perfeito. Na letra D, gente, a gente de fato não tem um erro gramatical assim eficiente, mas temos algumas questões que o aluno poderia questionar da banca. Por exemplo, ó, ele diz aqui: o controle da intoxicação está no combate dessas plantas. Eu vou riscar isso aqui, ó, combate dessas plantas, vírgula, por meio de um eficaz manejo, o que requer conhecimento aprofundado acerca da fauna, ok. Às vezes, algum pequeno descuido pode provocar grandes perdas. Bom, vamos lá. Se a banca me exige uma questão gramaticalmente correta, ela também não pode deixar a questão ambígua, no meu ponto de vista, e naturalmente já deu provimento de recurso, tá? Quando você olha a regência de o combate no dicionário de regência nominal, realmente você tem o combate a, você tem o combate de, você tem o combate contra, você tem o combate entre uma coisa e outra. Realmente você tem essas regências. Mas aqui nós temos um duplo sentido, porque quando você diz que o controle da intoxicação está no combate dessas plantas, aqui, gente, esse combate, quando você diz combate a, eu entendo que as plantas são alvo do combate. Se eu digo combate a essas plantas, eu entendo que as plantas são alvo do combate. Mas quando você diz no combate dessas plantas, você pode ter um entendimento tanto de que as plantas sejam alvo, mas também pode ter um entendimento de que as plantas possam ser os agentes do combate, tá bom? Que elas também possam ser os agentes do combate, até porque nós temos chás de desintoxicação, tá? Então, mesmo você pode fazer o seu recurso é muito simples aqui. Basta você dizer à banca que você recorre da questão número 6, não é? Que respeitosamente você recorre à banca da questão número 6, porque a questão número 6 ela pede que se marque a opção gramaticalmente correta. E aí você pode dizer, realmente a previsão, né, no dicionário prático de regência nominal, de que o substantivo o combate possa vir precedido de preposição de. Porém, o uso da preposição de, dentro deste contexto aqui, traz ambiguidade, traz duplo sentido para o entendimento da questão, uma vez que plantas podem ser usadas também como agentes de se combater uma intoxicação. Então, aí caberia a revisão da questão, né? A anulação dessa questão, concessão de um ponto, tá certo? Para todos os candidatos. Então, quer dizer, nesse sentido, né, o que se requer o conhecimento aprofundado seria da fauna e da flora. Outra questão também que deixa um pouco ambígua é a formação, gente, dessa expressão, né, que poderia ser um agente da passiva, mas não ele não vai funcionar dessa forma, né, como agente da passiva, não, como elemento agente, desse elemento por meio de um eficaz manejo. Veja bem, aqui você tem um adjunto adverbial aqui no meio, um adjunto adverbial de meio, colocado entre a primeira oração e a segunda oração. Quando você tem um adjunto adverbial centralizado entre duas orações, há também criação de ambiguidade, né? Porque você não sabe qual é a referência clara desse adjunto adverbial, se é a informação anterior ou se é a informação posterior. É claro que, considerando o contexto, a gente entende que ele está vinculado à informação anterior, mas, considerando uma questão que se quer correção gramatical, isso aí deveria estar impecável, tá? Então você pode pedir aí, se você quiser, solicitar o recurso, solicitar um ponto a mais se isso for te ajudar, tá bom? Para a questão da letra D, tá certo? Quanto aos demais, pessoal, eu particularmente não vejo problemas graves nas demais, eu vou comentar aqui com vocês, tá certo? Realmente não vejo problemas mais graves nas demais. Só um adendo antes, se você se classificar para a prova discursiva, né, ou seja, você já conseguiu aí a classificação, fique atenta, por de você já começar a se preparar para a discursiva. No turma de redação, ó, www, né, turma de redacão, tá? Que vai escrever sem o tio, né, .com.br, nós já estamos com curso de discursivas com correção de estudos de caso para a prova discursiva do mapa.
Inclusive, a gente tem um curso gratuito que você pode assistir para você entender o perfil discursivo da ESAF, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um zap pra gente, vou anotar aqui, ó. O nosso zap aqui, 3298886, né? 7661. Você vai falar com a Malu vai passar esse entendimento pra gente, a gente vai tirar sua dúvida, tá bom? Então, se você já tiver tirado aí o mínimo, já comece a se preocupar, porque as notas da ESAF geralmente são baixas, tá bom? Bom, comentando aqui as questões finais da prova de língua portuguesa, né? O que nós temos? Questão de número 7, aquela que apresenta desvio gramatical. De fato, gente, é a letra D, por ter um desvio de paralelismo. Por isso que cabe recurso na A6, tá? Porque ele diz assim, antrax é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas, né? E que pode, aqui tá vendo que tem uma vírgula antes do E, não pode. Você tem um probleminha de paralelismo, né? Aqui você tem uma oração reduzida de particípio, aqui vem a oração desenvolvida. Não daria. São bactérias que podem atingir tanto animais quanto seres humanos, né? Então, são erros assim bem notáveis aqui. E nós temos também a questão de número 8, que é uma questão para a qual a gente chamou atenção, que era a crase, né? Questão certa de cair. Pessoal do nosso curso parceiro, que é o Revisão Concurso Parceiro do Turma de Redação, já tinha previsto a presença de crase. Então, nós temos aqui, ó, questão número 8, né? Ó, o termo bioeconomia designa o quê? Designa A sem crase, porque designa o quê? Você não olha só a palavra feminina, tem que olhar a regência também, tá? Aqui nós temos verbo, não tem crase, tá bom? Aqui embaixo eu vou ter, ó, relacionada a quê? A farmacogenética, aos alimentos, não é? Aos equipamentos e a terapêutica. E devido às suas características, devido a alguma coisa, devido às suas características. Então, aqui nós temos letra A, realmente não tem espaço para outra opção, tá certo? E questão número 9, em que a banca pede interpretação de texto, não é? Então, na 9 nós temos o seguinte, olha só, 9 também, resposta bem aqui ao finalzinho, conforme nós orientamos no curso. Espero que os alunos tenham feito uma excelente prova, porque as dicas foram assim, bem em cima mesmo do previsto em língua portuguesa, que apareceu na prova de língua portuguesa. E a 9, a banca deu a letra B, que está exatamente aqui, ó, né? Aqui no finalzinho eu falei, ó, resposta, mais ao final do texto. E questão número 11, tá? Questão número 11, a banca traz redação oficial, pergunta para você qual é a correta, né? Questão número 10, desculpem. Ela pergunta qual é a correta de fato. É a letra B, que vai falar sobre clareza, princípio textual, né? Linguagem, eu falei tanto. Gente, cuidado com a linguagem, que é um dos princípios mais importantes da redação oficial. A banca vai bater em princípios, né? Muito bem exposto. Aviso e ofício são modalidades de comunicação praticamente idênticas. Cuidado, são de estrutura similar, né? E a diferença entre elas é que, em termos de função, o aviso é expedido por ministros, né? Nada disso aqui. E C, o fecho de correspondência para autoridades superiores pode ser renovo mais altos protestos de minha estima? Jamais. Princípio da impessoalidade causa repulsa ao puxa-saquismo, né? Não pode. E letra D, o gênero gramatical dos adjetivos deve coincidir com o pronome? Não, coincide, na verdade, com o sexo da pessoa. Vossa Excelência está atarefada, eu estou me referindo à mulher, né? Se eu estiver me referindo a um homem, Vossa Excelência está atarefado. E letra E, eu posso usar os apelativos ilustríssimo, digníssimo? Não, porque estão em desuso. E o título doutor? Você já sabe, é para quem tem o quê? Graduação de curso superior em doutorado, tá bom, gente? Então, fica essas dicas. Se você quiser recorrer, como eu disse, questão número 6, é muito simples, tá? Muito simples mesmo. É só você se dirigir à banca, mostrar o porquê, a falta de clareza no uso da preposição de, apesar da correção. A banca gosta dessa coisa quando você admite que está correto, mas não está legal. Então ela sabe que você tem conteúdo, tá certo? Ela considera ali que você fez uma ressalva importante, mas que você chamou atenção
para uma possibilidade aí que cai mal para a banca construir questões de ambiguidade, tá bom? Então você pode dizer que a ambiguidade usa a preposição de e na posição do adjunto adverbial que está entre duas orações. Galera, cada um construa. Por que eu não construí o recurso? Porque recurso não pode ter texto igual, só por isso. Porque senão, uma pessoa pega aquele texto, a outra copia do mesmo jeito. O que acontece? Todo mundo perde o recurso. Então, cada um de vocês construa com as suas mesmas palavras. E é só isso, tá? Grande abraço para vocês todos e sucesso aí no concurso.